Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Então, a pedidos dos comentários, eu dei pro lado de uns exercícios aqui, vim pro exercício 4.66. Não sei se a edição é a mesma, tá? Não sei se é exatamente esse exercício aqui que você está se referindo, mas espero que seja. E é muito interessante porque quando nós pensamos, aqui não tem muito a ver com termodinâmica. Então, se você está fazendo vários exercícios de termodinâmica em sequência, com transferência de calor, caso de turbinas, ou trocadores de calor que seja, você, ao chegar nesse tipo de exercício, talvez você fique um pouco fora da sua zona de conforto, porque isso aqui é basicamente um exercício que tem muito a ver com mecânica dos fluidos, né? E toda a parte de hidrodinâmica. Então, vamos dar uma olhada aqui o que o exercício nos diz. Basicamente, aqui temos uma bomba. A bomba ela está retirando a água de um reservatório, pode ser, não sei, um rio, um lago. E essa bomba está puxando a água daqui. A gente sabe que aqui está pressão atmosférica, né? Está aberto. Inclusive ele diz aqui um bar, temperatura de 15 graus. E a bomba puxa essa água e está entregando aqui no nosso tanque aqui em cima. É uma altura aí de 15 metros. Então, e aqui ele já até diz indicado, né, que essa bomba ela está consumindo energia, né? Você precisa entregar trabalho para ela, precisa entregar uma potência para ela realizar esse serviço de bombeamento. Então a gente está aqui, regime permanente, não tem nenhuma variação no tempo. É uma dessa bomba que está retirando água e jogando lá no tanque. O tanque está a 3 bar. Ele nos dá também a vazão máxima, está aqui, 1,5 kg por segundo. Ele diz que a temperatura permanece praticamente constante, então eu já deixei aqui, né, que a temperatura em 2 também vai ser 15 graus Celsius. E ele pediu para falar que não tem uma mudança significativa em energia cinética e também é para desprezar a perda de calor aqui na bomba. E o que ele pede é a potência da bomba. Tudo bem. Inclusive aqui dessa vez eu até coloquei aqui a tabela, eu dei uma editadinha aqui, que eu sempre falo, as tabelas, você não está enxergando a tabela aqui, a tabela, eu botei aqui uma das tabelas que vai ser utilizada nesse exercício aqui, a tabela 2, que é para água, água saturada, que vai nos dar as propriedades entre o líquido saturado e o vapor saturado, certo? Só para uma rápida recapitulação do que isso significa é o seguinte. Imagina que você tem aqui um diagrama PV, você vai ter o domo, que é a região de líquido mais vapor. Essa região aqui é líquido comprimido e aqui nós temos vapor superaquecido, certo? E daí nós temos as isotermas que elas descem. Então, esse pedaço aqui, vamos aqui com este daqui. Então, este pedaço aqui você tem líquido comprimido, certo? Daí até que você atinge o ponto de saturação, aqui dentro você vai ter líquido mais vapor. A região aqui dentro do domo você tem líquido mais vapor. E fora do domo você terá vapor superaquecido. Ok. Então, nós estamos na região aqui de líquido comprimido, tá? Porque é só dar uma olhada. A pressão do... Nós sabemos que a pressão atmosférica é a temperatura de saturação. O que é a temperatura de saturação? A temperatura de saturação é quando começa-se o processo de ebulição da água aqui. Ó. Aqui é onde a ebulição da água ela começa.
Então, para a temperatura de 15 graus Celsius, nós sabemos que a pressão correspondente aqui seria de... Aqui ele nos dá, ó, isso aqui seria a nossa pressão de saturação, de 0,02, aproximadamente, bar. Que é uma pressão extremamente baixa, né? Ela é subatmosférica. Nós sabemos da nossa vida cotidiana que a 1 bar, né, seria aproximadamente a nossa pressão atmosférica, a água ferve ali aproximadamente 100 graus Celsius. Então a gente está bem abaixo da temperatura aí de ebulição, então a água é líquida, nos dois casos, né? Inclusive a água se mantém a 15 graus Celsius e aqui está 3 bar. E aí eu já vi o pega-ratão aqui desse exercício, tem uma pegadinha, porque quando no curso de termodinâmica você vai ouvir assim, quando a gente está lidando com líquido comprimido, você vai pegar as propriedades lá da tabela de líquido saturado, da tabela de temperaturas, não é de pressão, é de temperaturas, e vai tirar de lá os dados. Porém, como a temperatura ela não varia, então quer dizer o quê? Quer dizer que o H1 e o H2 são iguais, então não tem. Então vai ser nula aí a diferença de entalpias? Não, não vai ser nula, tá? Já adianto que não. Vamos fazer passo a passo aí. A gente já chega lá e vamos com calma. Então deixa eu só apagar aqui. Beleza, apagamos. Então vamos começar por hoje esse exercício. Eu gosto sempre de seguir o mesmo procedimento, tá? Acho importante. Então, o procedimento ele começa aqui com a equação da continuidade. Tenho dificuldade escrevendo esse novo. Enfim. Vamos pegar aqui. A equação da continuidade está, deste caso, como está em regime permanente, basicamente ele diz que a vazão máxima que está entrando ali aqui no na nossa tubulação, ela vai ter que ser igual à vazão máxima que sai lá em cima. Basicamente é só isso que nos dá aqui. Mas é muito importante escrever isso porque só para lembrar os conceitos, né? Podia ter mais de uma saída, mais de uma entrada, enfim. Nesse caso aqui, como só tem uma saída e uma entrada, nós temos que a vazão máxima é a mesma para os dois pontos. Depois vamos para a nossa equação de energia. O que a equação de energia nos diz? A equação de energia nos diz que a variação de energia do nosso volume do sistema se dá pela transferência de energia por calor menos a taxa de transferência de energia por trabalho, e isso aqui vai ter que ser igual a somatória. Eu já estou botando aqui a equação de balanço, tá? Para um volume de controle em regime permanente. Então, basicamente, você tem lá um volume de controle e ele ele está dizendo que as várias entradas, se você fizer o balanço entre as várias entradas e as várias saídas de massa aqui, e massa é um transportador de energia, né? Então aqui a massa entra com uma certa entalpia, aqui a massa entra com outra certa entalpia. Uma certa entalpia, na verdade vamos escrever entalpia, uma certa velocidade, uma certa altura, tá? Então ela entra com uma certa energia. Ele diz que se você fizer o balanço de todas essas entradas e saídas de energia e levar em consideração a transferência de energia por calor e por trabalho, tudo isso tem que ter um equilíbrio, tudo isso tem que ser equivalente, certo? Então, a variação de energia do sistema ele vai ser igual à transferência de energia por calor, menos a transferência de energia por trabalho, mais o somatório que sai dessas vazões máxicas que estão carregando uma certa energia, menos a somatória do que entra. Beleza, deixa eu apagar isso aqui, que eu já expliquei o conceito já. Então tudo bem. Qual que é a energia no nosso caso aqui? Antes a gente só tem aqui uma entrada e uma saída, já vamos reduzir essa equação aí. Também, ele diz para nós negligenciarmos
a transferência de calor. Ele diz está aqui. Esse pedaço aqui ele está dizendo para negligenciar, certo? Então nós vamos ter menos o trabalho a taxa de trabalho da bomba, que é a potência, né? Menos a potência da bomba, vai ser igual m ponto. Eu já vou colocar em evidência, por causa que da equação aqui da continuidade nós vimos que a vazão máxima é a mesma nos dois casos, tanto quando está saindo quanto quando está entrando. Então a gente vai ter a energia que sai. Qual energia que sai? Nós vamos ter uma certa entalpia na saída, eu vou botar 2, tá? E uma certa energia potencial na saída. Isso menos uma entalpia na entrada, mais, só que vai ser menos, né? Menos, por causa que aqui está negativo, uma energia potencial na entrada. Ok. Agora vem a parte do pega-ratão lá que eu disse. Pô, Lucas, meu professor sempre falou, líquido comprimido, vai na tabela da temperatura e pega para líquido saturado, só que nesse caso os dois são líquidos saturados, os dois estão à mesma temperatura, não tem variação. Então, cara, por isso que eu acho que é muito importante ficar atento aos conceitos, tá? Vamos fazer, então, o que é entalpia aqui? O que é entalpia? O que é? Entalpia é uma forma de energia, é uma propriedade, né? Que ela é composta de dois termos. O primeiro termo é energia interna. O segundo termo é o que nós chamamos de, eu falei sobre isso no último vídeo, é o que nós chamamos de trabalho de escoamento. Porque sempre que você vai ter um fluxo, sempre que você tem uma superfície de controle, você tem um fluxo passando por ele, e esse fluxo sempre está a uma determinada pressão, temperatura e todas as suas outras propriedades, existe um trabalho que é realizado aqui durante a fronteira, que é esse chamado trabalho de fluxo, tá? Então, o que não varia nesse caso, o que não vai variar nesse caso, né, porque a temperatura se mantém a mesma, será o termo da energia interna. Esse termo aqui não vai alterar. Então, se você quebrar em dois membros aqui, você vai ter que o 2 menos o 1 vai ser igual a zero, porque a energia interna ela não muda. Porque a energia interna não teve mudança na temperatura, então ela permanece praticamente a mesma, é muito pequena a variação. Porém, nós ainda temos que fornecer, ainda existe o trabalho esse trabalho de escoamento. E realmente, né, você aqui nesse caso, vamos pensar fisicamente. Você não tem que vencer só a temperatura, você não tem que vencer só a altura do reservatório, esses 15 metros. Você também tem que vencer uma diferença de pressão. E não é uma pequena, né? Aqui está 3 atmosferas dentro desse reservatório, aqui fora está a 1 atmosfera. Pensa quando você está, não sei se você já encheu o pneu de bicicleta, ou um colchão inflável, ou algo do tipo, mas quanto mais pressão à medida que a pressão ela aumenta do seu reservatório, ou para bexiga mesmo, à medida que a pressão aumenta ali dentro, para você colocar mais, você tem que fornecer mais trabalho, vai ficando cada vez mais difícil de você fazer esse fluxo, esse transporte de ar da pressão ambiente que você está para a pressão dentro do seu balão, dentro do seu pneu ou qualquer coisa do tipo, seu colchão inflável. Então, por mais que a variação de energia interna ela vai ser desprezível, ela vai ser muito pequena, praticamente nula, a variação aqui do trabalho, a variação do trabalho de escoamento, ela não vai ser nula, tá? Nós estamos levando de 1 atmosfera para 3 atmosferas. Então, vai ter que contabilizar esse 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 termo. Então, desculpa se vocês tiverem ouvido barulho aí de fundo, é que gravar vídeo durante o dia é complicado, né? E o que seria esse trabalho de escoamento? O trabalho de escoamento nada mais é do que a pressão vezes o volume específico.
O volume específico, sim, o volume específico vai ser praticamente constante para os dois, porque líquidos e sólidos podem ser considerados como incompressíveis, tá? Então, você precisa de uma diferença de pressão absurdamente grande, muito maior do que só 3 atmosferas, para você ter uma mudança significativa no volume específico do seu líquido ou do seu sólido. Então, dá pra dizer que é basicamente como se fosse constante. Então, reescrevendo aqui esse segundo pedaço e sabendo que as energias internas vão se cancelar, vamos ficar com a vazão mássica. Aqui nós vamos ter o volume específico de líquido saturado, tá aqui, de líquido saturado. Deixa eu fazer isso daqui assim. E a diferença de pressões, né? E aqui nós vamos ter também por causa da diferença de alturas, né? A energia. Só deixa eu ter certeza que o meu software de gravação pegou, tá? Tá gravando. Teve uma vez que eu fui gravar e não tava pegando um baita num pedaço da tela, tive que fazer tudo do zero. Porque eu não tava mexendo com o editor de vídeo. Enfim. Deixa eu tirar isso daqui para continuarmos os cálculos. E tudo isso para potência negativa, né? Mas vamos já deixar ele vamos passar esse menos 1 para lá, vai trocar os sinais das coisas ali dentro. Então a gente vai chegar na equação final aqui, que a potência da bomba vai ser a sua vazão mássica vezes vou até colocar aqui só para deixar bem explícito, o volume específico para líquido saturado a 15 graus Celsius, que multiplica a pressão 2 menos a pressão... Opa! O menos 1 veio para cá, né? A pressão 1 menos a pressão 2 mais a gravidade, que está multiplicando a altura 1 menos a altura 2. E ele quer em quilowatts. Então vamos fazer aqui rapidamente uma análise dimensional, que é extremamente importante. Cadê? Vamos pegar esse aqui para fazer análise. Então aqui estamos em quilos por segundo. Esse que está multiplicando dois termos, né? Vamos ver o primeiro termo aqui, qual a unidade que ele está nos dando. O volume específico é em metros cúbicos por quilo. As pressões ali, elas estão em bar. Nós temos que transformar elas para quilopascal, tá? Transformando para quilopascal. Quilopascal nada mais é do que kilonewton por metro quadrado. Então, vamos ter kilonewton vezes metro é kilojoule, certo? Metro vezes newton é joule. O K aqui da frente vai deixar kilojoule. Então, vamos ter kilojoule por quilograma. E esse termo aqui nós temos metros por segundo ao quadrado, que está multiplicando a diferença de altura vezes metro. Então aqui a gente vai ter que usar o artifício matemático, né? Multiplica e divide por quilograma, isso não muda, né? Você está multiplicando por 1, multiplicar por 1 não muda a propriedade. Então metro por segundo ao quadrado vezes quilograma é Newton, né? Massa vezes aceleração. Opa, quilonewton? É Newton, desculpa. O barulho de fundo está me desconcentrando um pouco. Newton. Newton vezes metro, joule. Aqui nós temos joule por quilograma. Só que nós queremos em kilojoule por quilograma, certo? Então esse termo aqui, a gente vai ter que dividir ele por 1000. Tá? Esse termo aqui a gente vai ter que dividir ele por 1000. Vai ter que multiplicar... Por causa que nós vamos multiplicar em cima e embaixo por 1000. E o 1000 de cima vai ser utilizado para transformar esse joule aqui em kilojoule. Daí vai ficar kilojoule por quilograma. Beleza, os dois vão estar na mesma unidade. Podemos somar os dois. Vai ficar kilojoule por quilograma. Daí, esse quilograma vai cortar com o quilograma que vai estar aqui dentro. Kilojoule por segundo é quilowatts.
Então, a nossa expressão final aqui, vamos escrever, não sei qual, vai ser azul bem forte aqui. Então, nossa expressão final vai ser que a potência da bomba vai ser igual a vazão máxima vezes o volume específico, que multiplica P1 menos P2. A pressão vai estar em quilopascal, e aqui nós temos a transformação, tá? 1 bar é igual a 100 quilopascal. Então, vamos deixar aqui então, para você entrar com os valores direto aqui já. Ele dá tudo em bar, né? Bar. Então, 1 bar é igual a 100 quilopascal. Então, o primeiro termo vai estar multiplicado por 100, mais a gravidade, Z1 menos Z2, e este termo vai estar dividido por 1000. Daí você pode entrar aqui com os valores normalmente, que vai funcionar certinho. Eu não fiz os cálculos, mas creio que vai dar tudo certo. Acho que esse é o caminho mesmo. Bem, deixa eu faço aqui a conta rapidinho, vai custar nada. Vamos ver quanto que tudo isso vai dar. Só pera aí que eu tô sem minha calculadora comigo. Ih, rapaz, tá, vamos usar a calculadora do navegador mesmo, não tem problema não. Então, a nossa vazão máxima é de quanto? Nossa vazão máxima é de 1,5 kg por segundo vezes, abre parênteses, qual que é o nosso volume específico? É praticamente 1 elevado a 10 a menos 3. Então, vai ser 0,001, certo? Isso está multiplicando 100 vezes a diferença de pressões em bar. P1 menos P2, P1 é 1, P2 é 3, beleza. Isso mais a gravidade, 9,81, que multiplica a diferença de alturas, assim, menos 15 metros, isso dividido por 1000. Isso aqui está me dando uma potência de menos, o que já mostra que está correto. Lembra que trabalho quando entra no sistema, quando o trabalho é realizado sobre o sistema, ele é negativo. Vai dar uma potência aqui de menos 0,521 kW. Então, essa é a resposta final. Eu não tenho o gabarito aqui comigo, não sei se você tem aí, mas creio que seja isso. Então, qual que é a grande pegadinha desse exercício aqui? É justamente essa. Quando a gente entra com uma mentalidade muito voltada à termodinâmica, porque a equação da energia, como já diz, né, é uma equação da energia, ela não é exclusivamente da área da termodinâmica. Você pode usar ela para inúmeros problemas. Qualquer problema que envolva energia, se queira fazer um balanço, você pode usar a equação da conservação de energia. Então, quando você entra no exercício de termodinâmica com uma mentalidade já pré-estabelecida de vai ter transferência de calor, vai ter diferenças grandes de temperaturas, isso e aquilo, e não tem, às vezes pode pegar a gente de surpresa, né? Esse aqui é um exercício mais hidrodinâmico, é mais voltado para a mecânica dos fluidos. Mas, inclusive, acho que esse é o desafio que que o Shapiro queria mandar aí para os alunos, de adaptar, né? De dar uma pensada aí em como resolver algo que sai da sua zona de conforto. Então, a grande pegadinha aqui está na definição da entalpia. Por mais que a entalpia, novamente, a entalpia ela é composta por dois termos. Um termo ele é de energia interna, o outro termo ele é de trabalho de escoamento, perdão. E por mais que não tenha diferença de temperatura, ou seja, a energia interna não vai se alterar, o trabalho de escoamento ele vai estar presente, porque estamos elevando o fluido de uma pressão de 1 bar para 3 bar.
O trabalho de escoamento ele é dado por pressão vezes o volume específico, tá? Então, nós pegamos o volume específico a 15 graus Celsius porque líquido ele é uma substância praticamente incompressível, né? A maioria dos líquidos, a água é praticamente incompressível, a gente pode modelar. Então, o volume específico aqui em pressão de 1 bar e de 2 bar é praticamente a mesma. E nós vamos também ter que vencer a energia aqui da gravidade. Então, vai ter uma variação de energia gravitacional aqui também, certo? Então, acho que isso era tudo. E aqui eu só fiz uma conversão de unidades. Então, acho que isso é tudo aí. Espero ter esclarecido a dúvida. Qualquer coisa aí, dá o feedback. E é isso. Um abraço aí e um bom estudo a todos.